Mas vou começar com o nosso convidado que teve que viajar para chegar nesse horário, por isso que ele está chegando um pouquinho depois das 8, que é o comandante do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, Jairo Machado de Oliveira, que hoje vai representar a corporação, talvez com alguns colegas, numa homenagem que a Câmara de Vereadores vai fazer pelos 75 anos de instalação dos bombeiros em Cachoeira do Sul. Jairo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Brender e Tomás e a todos os ouvintes da Rádio Vale. E muito bem falado, né? A gente estava na estrada, eu estava em casa e por isso que acabei chegando um pouquinho mais tarde. Mas estamos hoje numa data... Chuva, chuva também, tem né? que ter cuidado. Então hoje estamos com uma data comemorativa referente ao aniversário do Corpo de Bombeiros da Cachoeira do Sul, né? Muito nos honra, né, estar representando essa instituição, né, dirigida pelo nosso governador do estado, como tu acabaste de falar, né? E temos aí uma instituição forte, uma instituição com comando próprio, que se desvinculou em 2018 da Brigada Militar e hoje estamos andando com as próprias pernas, né? Então, em termos de administração, de aquisição de materiais, de equipamentos, estamos com um aporte muito grande de equipamentos novos. Recentemente recebemos EPIs, né, aquelas capas, capacetes, calças, botas, luvas, para o efetivo da Cachoeira do Sul, equipamentos caros, de última geração e de marcas muito bem conceituadas, mundialmente, e além de viaturas. Mas isso aí também vamos falando aí, vamos conversando durante o decorrer do programa. A gente vê, eu acredito que a população, porque os bombeiros, eles têm um quartel, eles têm uma base, obviamente tem que ter, mas eles são móveis, né? O bombeiro é uma atividade que vai ao encontro das necessidades da população. Então a gente vê ambulância, a gente vê caminhão de combate a incêndio, né, dos caminhões de bombeiro, caminhonetes. Nesse aspecto, como é que nós estamos, a corporação, a unidade de Cachoeira, como é que está, Jair? Aqui em Cachoeira do Sul nós temos hoje 2 caminhões para combate a incêndio. Os 2 caminhões são novos, um é 2018 e o outro 2024. Recentemente a gente recebeu eles, esse último. São caminhões que totalizam 10 mil litros de água de capacidade para combate a incêndios, além de compartimentos para equipamentos de salvamento, EPRs, que é equipamento de proteção respiratória, mangueiras, desencarcerador. E temos uma resgate que atualmente é emprestada de um outro município, visto que no outro município não tinha demanda para resgate. Aqui em Cachoeira do Sul nós temos uma demanda muito grande, é o maior número de ocorrências que nós atendemos na região de Cachoeira do Sul, aqui, interior. Importante salientar que a gente também tem os municípios de Novo Cabrais e Cerro Branco como nossa área de atuação, né? Eu me lembro, Tenente Jairo, que na outra oportunidade que tu estivesses aqui, falasses de que quando vocês vão numa ocorrência, tu precisa ter um apoio da viatura de resgate, que não é só o combate a incêndio ou o atendimento de um acidente, de alguma coisa assim. É necessário também que haja essa mobilização desse apoio do resgate. Por quê? A viatura resgate ela serve de suporte também para o nosso efetivo. Porque pode haver casos de algum militar, durante uma ocorrência de incêndio, se intoxicar, se contaminar, ou se ferir, né? Então essa resgate ela também vai dar um suporte para o nosso efetivo. Fora isso, a gente sempre desloca com a resgate para casos de acidentes, mesmo que não tenha a informação muito segura, muito correta de que... Porque às vezes acontece que a pessoa não sabe muito bem, não vai passar muito bem a informação ali da situação de vítimas em acidentes. Então a gente desloca com a resgate porque pode haver uma necessidade naquele local de uma ambulância. É claro que também aí a gente vê se o suporte que a gente vai conseguir prestar é adequado, né, para aquele caso ali, né? Mas a resgate, mas só para complementar, como eu falei, a resgate ela é emprestada hoje,
mas temos já uma notícia, né, de informação bem de fonte segura, que vai vir uma resgate exclusivamente para cá, para Cachoeira do Sul, assim como mais 2 embarcações, né, botes infláveis, que são no programa de aquisição de viaturas do governo do estado. E num município que é banhado por um rio como o Jacuí, que 2, 3 ou mais vezes por ano transborda, a importância de embarcações é significativa. Eu costumo dizer sempre para o comandante do batalhão que nós moramos à beira do rio, né? Então a gente precisa ter embarcação, né? Não tem como não termos embarcação para prestar o suporte que é necessário, né? É fundamental uma cidade, diferente de uma cidade que não é banhada por rio, que uma necessidade de uma embarcação vai ser bem mais aleatória, né? Jairo, o nosso efetivo está ok? Como é que nós estamos nessa parte humana? Nós temos hoje 30 militares, contando comigo, né? 30 militares no Corpo de Bombeiros. Desses 30, é importante salientar, Toné, e a todos os ouvintes, que nós temos 4 militares que vieram através do programa Mais Efetivo. Recentemente tiveram 3 e já tínhamos um sargento que já era desse programa. O programa Mais Efetivo é quando o militar se aposenta e pode retornar depois para trabalhar. Esse militar ele não ocupa vaga, ele não tira vaga de ninguém. Ou seja, nós temos hoje um quadro com vagas para 31 militares em Cachoeira do Sul e temos 30. Então nós temos ainda um claro de 5 militares, né? Um claro que seria vagas para mais 5 militares. Dessas vagas são 4 soldados e 2 sargentos, só para especificar bem. Então, se viessem esses outros 4 militares, nós teríamos ainda um total de 37, mais ou menos, 37, 38 militares, seriam com militares que são desse quadro mais efetivo, é um programa que o comando criou, né, para que a gente tenha mais efetivo, porém não ocupe as vagas de soldados, por exemplo, que queiram vir, de sargentos que queiram vir para cá. Porque a gente tem muito cachoeirense na corporação. Por todo o estado, todos os cursos de formação, entram muitos cachoeirenses. Em função se identificam, né, muito com a atividade. Cachoeira do Sul tem muito militar. E no dia a dia? Como é o dia a dia dos bombeiros? O que mais demanda a nossa corporação que está fazendo 75 anos? Nós temos um número muito grande de ocorrências relacionadas a atendimento pré-hospitalar, com a resgate, né? Depois disso nós temos... Acidente de trânsito? Acidente de trânsito, aí envolve desmaios, mal súbito, quedas, paradas, aí uma série de ocorrências que então, são... não necessariamente acidentes, são as pessoas que têm se sentem mal e as pessoas recorrem aos bombeiros. Sem dúvida nenhuma, Tony. Em função da agilidade do atendimento, que a pessoa liga e dá o endereço, passa o endereço, diz uma situação ali, a situação que está ocorrendo, a pessoa às vezes desmaiou, simplesmente caiu, ou está passando mal, ou está com uma dor no peito, alguma coisa assim. Ela pode ligar que a gente vai lá e faz o primeiro atendimento e conduz ela até o hospital. Bom dia, comandante Jairo. Parabéns pelos 75 anos, né, da corporação, que é hoje a data, né, 19 de julho. Em termos de acidentes de trânsito, como é que está essa situação? A corporação aqui de Cachoeira atende muitos acidentes de trânsito? É importante salientar que o acidente de trânsito, quando se trata só de danos materiais, acaba envolvendo somente a Brigada Militar. Então às vezes tem um número... pode ter até um índice alto de acidentes na cidade, ou na área urbana, porém, quando se trata de envolvendo vítimas, pessoas que se feriram ali em função do acidente, nós vamos atender. Não é um número muito expressivo, não daria para dizer assim que diariamente dá ocorrência dessa área, né? Mas tem um número considerável, visto que a cidade tem um trânsito, tem um fluxo grande de automóveis, né? Eu estou lendo aqui o release que a Câmara mandou, o título é A Sessão Solene homenageia os 75 anos dos bombeiros em Cachoeira,
fala que hoje, terça-feira, 19, vai ter esta sessão no Legislativo. O evento é aberto ao público e não achei o horário aqui, Tomás. 19 horas. 19 horas. 19 horas. O pessoal lá esqueceu de botar o horário, tá? Então a sessão foi proposta pelo vereador Serginho Cosse, que é o líder do governo na Câmara. Então o evento no plenário Edgar Miller, no Palácio Legislativo. Então quem quiser, quem puder, né? Ou se não puder, pode assistir pelas redes sociais, porque a Câmara tem todo um equipamento e filma. YouTube e Facebook transmitirão ao vivo também. Né? Até essa é uma grande vantagem com a tecnologia, que às vezes a gente realmente não pode, não consegue, hoje está chuvoso, ou tem que cuidar dos filhos em casa, mas pode assistir, né? Pega o celular e assiste a homenagem aos bombeiros. É muito importante essa solenidade que terá hoje, essa sessão solene, né? Proposta pelo vereador Serginho Cosse. E é um marco, né? Nós temos a 9ª cidade do Rio Grande do Sul a ter corpo de bombeiros. Cachoeira do Sul foi a 9ª cidade a contar com efetivo de militares atuando exclusivamente na atividade do corpo de bombeiros, porque na época ainda, nós éramos, na época em 1950 mais ainda, quando eu entrei, já ainda era também, vinculada à Brigada Militar. Então a Brigada Militar tinha entre uma das dos seus braços, digamos assim, era o Corpo de Bombeiros, né? Então eram militares destinados, eram 13 militares lá em 1950, né? E aí instituíram lá, através de um acordo do governo municipal da época com o governo estadual, e contaram, né, com esse efetivo aqui, com uma viatura com 3.000 litros de água, uma viatura mais precária, né, logicamente. E isso é um marco importante em nível do nosso município, visto que o nosso comando, que é em Santa Maria, tem 70 anos. É mais recente, é mais moderno, né, do que o próprio Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, né. É uma cidade já bem antiga, né, Cachoeira, uma cidade já histórica, né, então a gente tem esse marco aí em nível de estado. Eu acho muito importante, e vejo que a comunidade também valoriza muito isso. Comandante, nós tivemos dois cursos de formação de bombeiro civil. Acho que um foi das associações de moradores, para formar os líderes de bairros, e tivemos um outro também, é isso? Essa formação o bombeiro civil, ele não tem vinculação conosco, né? Tá. É uma organização que eles fizeram ali, em nível de CNPJ, né? Para que tenham pessoas, né, com uma determinada atividade ali, que não é vinculada à nossa. Inclusive eu conversei com eles não atuam junto conosco nas ocorrências, e não tem essa vinculação para nos apoiar, né? Digamos assim. Mas eles vão entrar como informantes, como pessoas que sabem o que está acontecendo no bairro deles, mas não tem uma vinculação com o Corpo de Bombeiros Militar, né? Nós, uma instituição militar, com comando próprio, com regramento próprio, vinculado ao Estado, que é o caso. Também diferente do bombeiro voluntário. O bombeiro voluntário que está sendo instituído em Novo Cabrais, que existe em Novo Cabrais, também é vinculado ao município. É uma outra atividade diferente da nossa. Mas não vai atuar com o Corpo de Bombeiros. Exatamente. Fica mais para situações da Defesa Civil. Sim, eles vão apoiar, eles apoiam a Defesa Civil, eles podem apoiar ali o que tiver demanda para eles. Tenente Jairo, eu utilizo, e acho que cada vez mais as pessoas utilizam a inteligência artificial para buscar informações. Claro que sempre às vezes com 2 pés atrás, porque dependendo da fonte que o algoritmo busca, a informação é absurdamente errada. É impressionante, né? O pessoal acha que deu na internet, olha, desconfie. Mas tem um fato aqui, eu perguntei, um fato que marque os 75 anos, e a inteligência artificial me ofereceu aqui uma história de um incêndio na rua Moron, né? E diz aqui, a manchete, é uma noite que provou o valor da corporação. Seria em 1980,
Tenente Jair nem era nascido ainda. Ah, era sim, era sim. Então, Era sim. é, Tava ali nos bancos então escolares do Antônio olha, Vicente. Ali. então, a Rua Moron, que fica a uma quadra de distância onde nós somos paralela a 15 de novembro, nós estamos na 15, uma Moron, aí fala de um incêndio de grandes proporções num casarão antigo na Rua Moron, no centro de Cachoeira. Diz que as chamas se alastraram rapidamente, ameaçando construções vizinhas e colocando em risco dezenas de pessoas. O comandante à época seria o sargento Nunes. Tá? Ele liderou a operação e consta aqui, né, que durante horas os bombeiros combateram o incêndio, né, protegeram as casas, etc. Tá? Né? E como era na Moron, havia a possibilidade, inclusive, das chamas irem em direção ao hospital de caridade, tá? E que o soldado Oliveira entrou nesse prédio que estava pegando fogo, né? E resgatou uma senhora idosa que havia ficado presa no segundo andar. Obviamente, incendiou, a gente nem sabe onde é, né? Mas está contado aqui nesse episódio, ele foi registrado aqui pelos jornais da época, né? E contado como uma história de heroísmo e de bons serviços do Corpo de Bombeiro. Então, dá para pesquisar um pouquinho para ver se realmente... Mas essa informação, ela não pode estar errada porque ele buscou uma fonte, né? Deu até nos nomes aqui. Mas, como essa história, né, Tenente Jairo, devem ter centenas para contar ao longo desses 75 anos. Eu citaria mais recentemente uma ocorrência que se estendeu e que tomou notoriedade mundial, né, que é a Operação Taquari 2, né, do ano passado. Então, nós mandamos efetivo nosso para lá e essa ocorrência se estendeu, o pessoal foi para lá, nós mandamos 15 militares aqui e foram com embarcações, com viaturas e ficaram lá prestando apoio. Também foram militares para o litoral sul, para Pelotas, lá para o Laranjal, lá para a região que também foi inundada, né, num segundo momento. Então, é uma ocorrência que demandou bastante esforço, bastante empenho. O pessoal foi... eu sei que eu trabalhei na Taquari 1, que foi em 2023, e na do ano passado eu não atuei lá, porém foi esse efetivo, e eu sei que é uma ocorrência que demanda bastante de tempo. O pessoal acorda cedo, busca o dia inteiro, área de cheia, área irregular, terrenos, beira de rio, árvore, escombro, e o pessoal foi para lá trabalhar. Então foi uma ocorrência que se estendeu bastante, então o desgaste nessa ocorrência foi bastante grande, e eu citaria como o apoio que foi muito importante da nossa guarnição daqui de Cachoeira do Sul, para essas atividades aí, como sendo ultimamente, né, a mais recente aí, de magnitude aí, que tomou toda essa proporção. Né? Tenente Jairo Machado de Oliveira, comandante do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, parabéns, né, e conte sempre conosco aqui da Advai para os próximos 75 anos. Muito obrigado, Toné, muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado pela receptividade, muito obrigado por confiarem no Corpo de Bombeiros, e eu digo que é uma instituição que se mantém forte, visto que os homens que temos, homens e mulheres, treinam, se capacitam com frequência e para prestar um serviço de excelência. Muito obrigado mesmo.